E aí, tudo na paz? Aqui é Fernando Schenck, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal É Rock. E voltamos, né, Bigo? Voltamos para mais Apresente-se um aí. conteúdo. Tô aqui com o Bigo, né? Desculpa te cortar já assim, logo de cara, mas apresenta pra galera aí que tá... Você quase não aparece, né? Pois é. É. Tá certo, pessoal? Bigo Nogueira aqui para mais um conteúdo aqui no canal É Rock. E a gente vai conversar um pouco aqui sobre essa maravilha aqui do livro do Sony Sandoval. E vamos ver como essa conversa vai seguir a partir de agora. Com certeza. E hoje eu tô aqui pra gente bater um papo com o Bigo, né, sobre esse livro aqui, que eu acabei de ler recentemente também. O Bigo já terminou de ler antes de mim, porque ele já tinha acelerado um pouquinho mais a leitura, né? Mas esse livro aqui, vem da parceria do E-Rock com a Kaleo Editora. Então, obrigado, Kaleo Editora aí. E a gente estava empolgado para entender melhor um pouco da história do Sony, né? A história do POD, que está atrelada à história do Sony Sandoval. Se você não sabe quem é Sony Sandoval, você vai descobrir daqui a pouquinho, tá? Mas a gente vai comentar algumas coisas legais. Óbvio que a gente não vai ler o livro inteiro aqui, ou ficar dando spoiler demais, mas infelizmente tem que ter algum spoilerzinho, porque não tem como a gente comentar o livro sem dar spoiler também da história. É tá? verdade. Mas já de antemão, se você quiser garantir esse livro, se você não tem ainda, né? Quem foi nas turnês provavelmente acabou comprando e tal, mas está disponível na Kaleo Editora, tá? Passando o link aí embaixo e tem na descrição também do vídeo, tá? Vai lá e adquire o seu exemplar, que eu particularmente recomendo muito. Você recomenda, Bigo? Recomendo muito. Muito, né? Eu me surpreendi demais com esse livro aqui e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, sobre nossas impressões rápidas e alguns detalhes bem interessantes que tem nesse livro aqui, né? Inclusive eu fiz um spoilerzinho lá da Isso, Striper Brasil e eu falo que esse aqui chega a ser uma leitura necessária para a gente poder entender como funciona quando o cristão ele se bota de fato nas mãos de Deus e deixa Deus guiar a vida dele, né? Uhum. Então, e você olha pro Sony, esse cara aqui todo loucão, você fala, esse cara não é cristão, esse cara, nada, não. Fica meio, né? Mas que você começa a ler esse livro, você vai começar até a levar a sério a questão do cristianismo, né, quando a pessoa resolve se deixar nas mãos de Deus mesmo, né? É uma coisa que eu vou contar daqui a pouquinho no vídeo aí, mas que me surpreendeu bastante a diferença de impressões versus realidade. Uhum. Sabe, tem muita coisa que até me identifiquei muito com o Sony, alguns jeitos dele assim, eu me identifiquei em muitas partes. Em outras partes, ele comentou coisas bem legais que eu falei, pô, aí o negócio é diferenciado, porque às vezes a pessoa olha de fora, olha de longe e não entende. Ah, esses caras é tudo maluco, é não sei o quê, papapá, mas não vê o dia a dia, né? Então, é que a gente já falou algumas vezes assim, tipo, as pessoas vêm e julgam, mas não sabem o que se passa realmente, por exemplo, comigo, com o Bigo, com a banda X, com a banda Y, né? E com as pessoas que estão ali no dia a dia. Então não sabe, é de Deus, não é, não sei o quê. As pessoas tendem a falar demais, mas não sabem realmente o que está acontecendo Exatamente. no dia a dia. E, assim, esse livro deixou bem claro para mim, óbvio, já tinha isso claro, mas assim, ele trouxe uma clareza maior ainda, assim, com fatos de que Deus trabalha de inúmeras maneiras, sabe? Você fala assim, pô, a história do Sony Sandoval, aí tem gente que até fala, pô, esses caras não são crente, não sei o quê. Cara, lê esse livro aqui, dá uma lida nesse livro aqui para você ver Deus trabalhando na vida do cara e de muita gente aqui. Mas, Bigo, o que você quer comentar aí, começar comentando do livro? Cara, é um livro assim que me impactou bastante, né? Porque ele é um testemunho de vida, né, cara? Um testemunho de vida. E o Sony, eu passei a conhecer por conta da turnê, agora, no final do ano passado. Eu confesso que conhecia 2 músicas do POD até lá, e no show descobri que eu conheço uma terceira, né? E então, tô conhecendo agora por conta da turnê, né? Me obriguei a ouvir várias músicas, né? Para até talvez tentar cantar lá junto com o pessoal. Mas o livro, cara, foi assim uma coisa que me deixou bastante impactado, assim, sabe? Tem hora que eu me pego pensando nele, na leitura. Uhum. Porque é, assim, uma lição de vida, certo? O Sony, ele conta praticamente desde que ele nasce, praticamente, né? E até quando a mãe dele morre, o livro é muito triste. Né? Você chora. Você chora. É um perrengue, O livro assim, é muito triste. É triste, né? Enfim.
E tem uma parte lá que é assim, o início do livro, não chega a ser o ápice, né? A gente não pode considerar a morte de uma pessoa o ápice de nada, né? Mas que ele fala que ele entrou no quarto, a mãe dele já estava terminal ali, certo? É claro que até chegar aqui, a história do livro é longa, né? Até chegar, vai uns 4 ou 5 capítulos até chegar na morte da mãe dele, né? Mas ele fala lá que ele entrou no quarto, certo? E sentiu que a mãe dele não... Tipo assim, ele já tinha liberado a mãe dele, vamos dizer assim. Né? Tipo assim, pode morrer, eu tô bem, vou ficar bem, tal, vai sofrer, eu vou sofrer, vai doer, vai machucar, mas você tá sofrendo mais que eu agora, né? Mas ele não tinha falado com Deus ainda, né, sobre isso, certo? E ele fala que quando ele entrou no quarto, ele teve a impressão de que a mãe dele não queria morrer por causa dele próprio, para não deixar ele desamparado, né? Que é a preocupação de muitas pessoas no leito de morte, exatamente, com alguém que vai ficar, principalmente um filho, né? Exatamente. Aí ele saiu do quarto, foi pro estacionamento, entrou no carro e começou a falar com Deus, certo? Que se a minha mãe tiver que passar por isso, que ela passe, eu vou ficar aqui, vou entregar minha vida para você, porque se você é o Deus dela e cuidou dela até agora, você vai ter que cuidar de mim daqui para frente, não sei o que e tal. Que foi ali o momento de conversão dele de fato, né? Apesar dele já vir sendo trazido pela mãe, pela avó para a igreja, né? Mas a conversão dele foi ali no momento da morte da mãe dele. Né? Então ele estava aqui no carro falando com Deus e a mãe dele estava morrendo lá no quarto do hospital, certo? E essa parte é uma parte muito que choca, assim, sabe? Porque, não vou falar que eu vivi isso, mas eu passei a última noite viva da minha mãe, eu passei com ela no hospital. Aí eu amanheci, fui para casa descansar e ela faleceu no começo da noite seguinte, né? Então é triste, né? Só que eu não era um adolescente, né? Você já tinha uma maturidade maior, né? Minha mãe morreu em 2014, já tem 11 anos, né? Eu tô com 53, 54, então eu tinha 42 lá atrás, 43. Então já bem maduro, já pai de família, né? Então... A mesma coisa comigo também, até quem acompanha o canal das antigas sabe que em algum momento o canal deu uma parada, minha mãe faleceu também, tem um vídeo que eu fiz em homenagem a ela, eu conto um resumão da história ali, mas também a mesma coisa, já era pai de família, já tinha mais maturidade do que um adolescente que às vezes estava em dúvida sobre muitas coisas. Então, naquele momento, Deus trabalhou de forma assim grandiosa e como que eu vou falar assim, de forma tão especial, um carinho tão grande, que até hoje eu fico assim, cara, não tem nem palavras de gratidão pelo tanto que Deus cuida da gente da maneira que Ele cuida e surpreende a cada dia, sabe? Então, assim, minha história sua, né? A gente já era mais maduro, pai de família. Agora, que nem do Sony, é um caso diferente. Ele era um molecão, cabeça meio voada, os molecada lá em Southtown, né? Isso. E pá, não sei o que, brinca daqui de lá, o rolê, e de repente, pô, acaba sendo surpreendido com a mãe doente, vai lá ver o que vai fazer e o negócio começa a virar tudo de ponta cabeça. De repente ele se encontra lá no hospital, a mãe dele lá, ele se despedindo da mãe dele, e até o momento ele não tinha tido aquele encontro com Deus de verdade, né? Então, fica aquela lição, tanto assim, ele estava mais assim, pra lá, meio aleatório, tanto pra gente que já estava mais maduro. Acho que sempre que acontece um luto na família, principalmente de uma mãe, de uma pessoa mais próxima, assim, acaba sendo, você falou, não é o ápice, mas eu acho que é um ponto de virada, uma vira-chave para muitas coisas. Divisor de águas. Divisor de águas. E Deus sempre trabalha em todos os momentos, cara. Igual uma coisa que eu achei muito legal no livro, né? Em vários momentos, o Sony fala em coincidência, entre aspas. Isso. Que, tipo assim, não existe coincidência. A coincidência que a gente acha que é coincidência é Deus ele trabalhando, né? Ele Isso tem eu achei uma muito definição legal. própria de coincidência que eu não vou lembrar aqui agora. Também não, mas ele tem uma definição própria de coincidência ali que é bem interessante. Sim. Então, isso eu gostei bastante no livro. Falei, pô, cara, é uma mente assim, que eu me identifiquei com muitas coisas, e esse lance da coincidência também, cara. Pô, nossa, ai, que coincidência ter acontecido isso. Outra coisa que a gente vai comentar um pouquinho, mas é sempre Deus trabalhando. E assim, o lance de... você começa, você vê o livro, fala assim, pô, o cara vai lá contar a história dele. E se você não conhece, diz, beleza, é o Sony do POD e tal. Mas, cara, é um baita do exemplo de fé também. Exatamente. Esse livro aqui, né, cara? Que exemplo de fé, mesmo que não é aquele cara, porque assim, minha vida entre dois mundos, né? É aquela dualidade entre o Sony, o crentão da igreja que tá lá, né, assim,
e o Sonny da banda POD, que tenta não emplacar como uma banda cristã, mas que tem os membros cristãos, que fala de Jesus de uma maneira diferente. Então tem essa toda dualidade, você fala, pô, esses caras não devem ser crente, o cara tá na corda bamba, né? Alguém vai falar assim. E tem um terceiro mundo embutido que cabe aqui, né? Que é a vida ali em Southtown. A vida em Southtown, sim, verdade. Pois é. Então, isso eu achei muito legal. E, cara, esse livro aqui, pra mim, ele me surpreendeu positivamente, muito rico nesses detalhes, tipo assim, de abordar a fé. Aí, voltando ao assunto, pra você não perder o fio da meada, né, Bico? Você tava lá falando da mãe dele. Ele era um adolescente, meio descabeçado ali, coisa de adolescente, né? Cabecinha meio fraca, pra lá e pra cá, e não sabia direito o que queria da vida dele, não tinha tido encontro com Deus, e ele foi lá no carro e começou a falar com Deus, né? Isso fez uma oração sincera ali, exatamente. Um relato muito emocionante. Muito emocionante, né? Mas voltando ao assunto, desculpa, a gente viajou um pouquinho, mas pode continuar aí do ponto, se você lembra. Então, eu quero voltar um pouquinho, então, né? pode voltar. Quero voltar um pouquinho quando foi uma parte que me fez rir, né? Você tem momentos de dar risada também no livro, não é só de show, de lágrimas, né? Ele tava com a rapaziada lá, com a turma dele, né? Que no meio da turma tava os outros 3 da banda, certo? O primo dele, o Ulf, o Tra e eu não lembro o Marcos, o Curiel, guitarrista. Aí diz que de repente eles estavam brincando lá em algum lugar, fazendo a farra deles, e chega alguém e pergunta, quantos anos vocês têm? A gente tem 16, 17, isso aqui e tal. Mas como vocês têm essa idade e nunca levaram um tiro? Era um negócio meio normal, né? Que a criminalidade ali, onde naquela parte de Southtown onde eles moravam, era bem... Era barra pesada, barra pesada. Né? Inclusive ele fala, quem não usava droga ia pra igreja. Né? Era 880. Então, 880. E tem um lance legal que ele fala também das 2 casas, né? Você lembra disso? Que ele tinha a casa que ele morava e tinha a casa do lado que era a casa de festa. Isso. Então aqui era a casa da família perfeita e aqui era a zoeira, né? E os caras ali, em Southtown, né? Principalmente os caras da banda e outros que estão ali, tipo assim, era a irmandade pra valer mesmo, assim, os caras eram brotherzão mesmo, né? Tipo, tava junto pra qualquer coisa. Se precisam levar um tiro por causa do outro, levava. Era um negócio bem... Era parça mesmo, né? Então... Tem um apanhando? Vamos lá apanhar junto. Vamos apanhar junto, né? Era bem assim. Então, isso é bem legal, interessante de ver essa realidade deles, que é parecida com a realidade... Vamos pegar um exemplo aqui, não dá pra comparar igual, né? Mas no Brasil, sei lá, periferia de São Paulo ali, por exemplo, capital, né? A pessoa que mora ali, não sei o quê, e cresceu na quebrada, ou em outros lugares assim, que é o quê? Tem o cara que rala, tem o cara que vai pro mundo das drogas, tem a família que tá perfeitinha, tem não sei o que, todo mundo misturado, um vai pra igreja, outro leva tiro, outro vende droga, outro usa droga. É aquela mistura diferente que, assim, às vezes você vai em umas outras cidadezinhas, principalmente interior, cidade pequena, às vezes você não vê tanto isso, né? É coisa de cidade maior, esse lance da quebrada. E com isso gera muito preconceito. Tanto nas pessoas não cristãs também, quanto nas pessoas cristãs, né? Que é uma coisa que ele fala muito no livro também, desse preconceito com... Pô, você tá na igreja, você tem que ser aquela pessoa perfeitinha de igreja, o terninho, não sei o quê. Tem que se enquadrar no molde. Aí você tá ouvindo POD, aí tem até a polêmica das capas lá que a gente vai entrar também, mas, pô... As pessoas, nossa, isso daí vai me desviar meu filho da igreja, não vai ouvir essa banda, não. Isso eu já vi acontecer no Brasil também com bandas daqui, cara. Então é algo que não ficou isolado lá, sabe? Então, dando um contexto que às vezes as pessoas não entendem essa realidade da criação e acham que tudo tem que ser formatado, um molde quadradinho, tem que ser todo mundo engravatadinho, bonitinho, um enlatado, né? Digamos assim. E o Sonny mostra uma realidade que realmente não é. Muita gente já sabe que não é desse jeito, mas tem gente que vai se espantar ao ler o livro e ver que a realidade é diferente e, assim, Deus trabalha de maneiras muito diferentes, cara. Só para exemplificar, trazer para uma aplicação pessoal, assim, quando eu era adolescente, né? As igrejas de cidade pequena, do interior, tem a casa da zeladoria lá no fundo, certo? E... quando a gente começou a mexer com música e tal, né? Pô, quando você começa a descobrir a música, é um mundo assim que se abre, né? Aí você quer ouvir, você quer conhecer, quer ler, quer viajar, né? E a gente começou lá na adolescência, quando começamos a mexer, estudar um instrumento, né?
E a gente começou a querer buscar em fontes de fora da igreja, assim. Então a gente comprava aquelas revistinhas de música cifrada, né, que foi um garimpo pra gente, né? Você não encontrava uma música cristã lá, mas era a música da novela, era a música que tocava no rádio, né? Aí, então a gente navegava nesse mar aí, vamos dizer assim, certo? Aí eu descobri, eu ainda não tocava contrabaixo nessa época, tava aprendendo a tocar violão, né? Mas tinha um amigo meu de uma outra igreja que tocava contrabaixo que me emprestou uma fita cassete, né? Que ele fez uma cópia de um workshop do Celso Pixinga, aquele baixista slepeiro lá e tal, maravilhoso, né? Aí eu peguei essa fita, eu não tinha aparelho de som, né? Então eu peguei essa fita e fui na casa desse meu amigo que morava lá no fundo da casinha da zeladoria lá, que os pais deles eram zeladores da igreja. E a hora que colocou no som lá, o pai dele ouviu, mandou tirar na hora e aos berros, cara. Tira isso daí! Isso não é música de crente ouvir, não! E não sei o que, mas pai, é só música instrumental. Não tem nesse negócio de música instrumental. Pode tirar! Aí, resultado, tivemos que ir para outro lugar ouvir a fita do Celso Pixinga, né? Então você vê a questão do molde, entendeu? Você tem que estar quadradinho ali, bonitinho, senão você não serve, né? Ainda numa aplicação pessoal assim, ainda nessa época, eu não sei se você vai lembrar, mas lá na minha cidade entrou na moda assim, as camisas com desenhos nas costas, certo? Então não tinha desenho aqui na frente, era desenho nas costas. Cara, eu comprei minha camisa com desenho nas costas, todo mundo tinha. E qual que era o desenho da minha camisa? Era aqui na frente estava escrito trash, né? Naquela época eu ainda não gostava muito de rock, assim, não era muito a minha praia, né? Mas já estava escrito trash aqui na frente, não no sentido de rock, de lixo mesmo, né? E atrás era um rato grande revirando uma lata de lixo, certo? Quase que não me deixaram entrar na igreja com essa camisa. Caramba! Que eu não estava encaixado no molde, eu estava fora do padrão para entrar na igreja com aquela camisa, né? Então, e é disso que o Sony fala. Né? Sim, e até tem esse ano a gente, já até contando algumas novidades, a gente vai começar a trazer algumas coisas relacionadas a filmes também aqui no canal, vai ser muito legal. Isso me lembra também um filme, não sei se você chegou a assistir, que foi feito até com o mesmo ator do The Chosen, que é... Como é o nome do filme, produção? Você lembra aquele do... ele se passa na época dos hippies e... esqueci o nome. Jesus alguma coisa. Jesus Revolution. Isso, Jesus Revolution. Que é o quê? Os caras hippies andam descalço, as roupas tudo muito aleatório, colorido, um negócio psicodélico, não sei o quê. E os caras começam a ir pra igreja, e aí começa a entrar na igreja, o pessoal começa a olhar todo, fala assim, todo mundo engomadinho de sapatinho, e os caras entrando descalço na igreja, andando de carro velho e não sei o quê. Então, assim, é um negócio que parece que quer ser tudo formatadinho, mas foi uma revolução. Esse é um filme muito legal. Em breve, se você quiser, eu vou trazer um vídeo aqui no canal comentando melhor sobre esse filme, que é algo que tem muita relação com o que a gente vê aqui também, sabe? E você vê uma transformação gigante naquele filme também, pessoas sendo batizadas, e uma revolução que começou lá nos anos 70, lá na época dos hippies, não sei o quê, e dura até hoje lá onde eles começaram essa revolução. É um trabalho muito bonito e missionário. Aí você vai me falar que isso não é um trabalho de Deus ali? E que, de maneira diferente, sabe? Então, esse negócio engomadinho, formatadinho, é coisa que a gente colocou, né? Óbvio que, assim, eu tenho uma visão. Às vezes a pessoa leva extremamente ao pé da letra lá, tipo, aquela questão de você se santificar, não sei o quê. Isso é uma coisa, mas eu acho que não é necessariamente, pô, você é santo, agora eu vou usar só terninho. Tem tanta gente no terno aí que se você tirar a capa do terno, ela tá podre por dentro ali. Sepulcro caiado. Verdadeiro sepulcro caiado, boa. Sepulcro caiado. Sabe, é a hipocrisia que existe. Então é mais fácil você ser você mesmo e não precisa vir alguém te forçar a mudar, falando, não, para de usar, sei lá, um brinco, esse cabelo, ou uma tatuagem, ou uma roupa assim, uma roupa assado. Não é a pessoa que vai determinar se você vai usar ou não vai usar, se é errado ou não é. Deus vai trabalhar no seu coração. Eu acredito dessa maneira, Bigo, sabe? Porque muitas pessoas, muitos testemunhos eu vi assim, pô, não precisa falar nada. A pessoa sentiu que ela precisava mudar tal coisa, mas não é porque alguém falou que aquilo é certo ou errado. Deus trabalhou para que ela fosse por aquele caminho. O negócio de você tentar forçar todo momento, eu acho que isso é um negócio que acaba até tirando a galera da igreja aí, e isso cria até essa má fama nos evangélicos de forma geral, que tem por aí de, não sei o quê, não pode isso, não pode aquilo,
minha religião não permite. Minha religião né? não permite. Na verdade, são dogmas de um tradicionalismo que vem lá do começo, né? Lá de quando a igreja chegou no Brasil, quando a igreja, principalmente essa igreja que a gente já não vê mais hoje, batista, presbiteriana, metodista, né? E a igreja que a gente não vê mais hoje é tudo parede preta, já é neopentecostal. Quando você vê uma igreja batista, por exemplo, declaradamente batista, você choca até. Poxa, cadê as luzes, o som, né? O povo gritando, pulando, é que essa igreja não tem. É um negócio mais raizão, assim, o pessoal até estranha, né? Então, essa igreja mais tradicional, ela ainda tem uns dogmas, certo? Que são esses moldes, né? E que, na maioria das vezes, pelo conservadorismo que a igreja mantém, né? Você acaba não se encaixando ali mesmo. Aí você vai procurar uma quadrangular, que é mais avivada, vamos dizer assim, né? Ou então uma parede preta, que é mais extrapolada e tal, né? Mas não quer dizer que se você for naquela igreja, você vai ser expulso, certo? Eles vão querer te enquadrar ali. Vem cá, entra nessa caixa aqui e vê se você vai servir. Não serviu por quê? Porque o cabelo está comprido, então corta o cabelo que você vai entrar. Né? Tipo assim, então, eles vão querer moldar de alguma forma, né? Mas a gente não precisa caber nesse molde. E não tem problema algum, por exemplo, assim, você tem um estilo todo exótico aí, você foi numa igreja dessas mais tradicionais, digamos assim. Tem igreja, infelizmente, que vai te olhar torto. Isso acontece. É fato, a gente não tá aqui para ficar passando pano. Realmente tem igreja que vai acontecer. Mas tem igreja que eu já vi que são tradicionais, mas assim, recebe, normal. Sim. O pessoal tá lá, fica à vontade. Obviamente tem um outro sem noção, sentado no banco, vai ficar olhando pra tua cara lá, olha, isso acontece. Mas tem igrejas por aí que já são mais maduras nisso. Tipo assim, a pessoa tá lá, deixa ela ir. Cara, a hora que Deus tocar no coração dela, ela vai sentir se ela tem que pôr uma roupa diferente, se ela tem que mudar alguma coisa ali. Não é o pastor na igreja que vai ficar forçando. Ela chegou lá de coração aberto pro que é o mais importante, para ela receber, né, de Deus, buscar Deus ali e ela ter realmente aquela conversão genuína, né? Então isso que é o importante. Não estou também aqui sendo liberal demais, que igual o pessoal antigamente fala assim, Deus só quer o coração, não sei o quê, mas pode tudo, faz tudo. Também não. A vida com Jesus não é bagunça também, né? Mas tem gente que leva para os dois extremos, ou muito quadradinho ou muito liberal, né? Então acho que tudo há equilíbrio e Deus sempre dá o direcionamento para a gente. Por isso que, assim, lendo esse livro, eu vejo uma coisa que o Sony sempre fazia muito aqui, que era, vamos orar. Como bons cristãos, mesmo tendo a cabeça, tipo assim, quer fazer as coisas do meu jeito, mas depois ele vê que, tipo assim, Deus está em todos os negócios. E é uma coisa que eu sempre pego, falando comigo mesmo, assim, às vezes, uma coisa do dia a dia tá difícil, precisa resolver, pede para Deus dar um direcionamento. Deus sempre dá o direcionamento. Se não for o momento certo, até teve um fato aqui que agora eu não lembro qual parte do livro que é, mas que ele fala que aconteceu no momento certo, na hora certa, e quando, no tempo que era para acontecer. Sim. E que na cabeça dele teria que ter acontecido em outro momento lá atrás. Não é. Demorou, mas no momento de Deus aconteceu e deu tudo certo, cara. Não, e o Sony fala aqui, ó. Isso é muito legal, porque isso é ter fé e confiar. E Deus trabalha de maneira diferente com cada um, sabe? E com relação a esses moldes assim, que a gente estava falando, né? O Sony fala aqui e eu dou razão para ele, assim, sabe? Total. Não deixe que ninguém te force a se encaixar em um molde ou em uma caixinha. Jesus entregou a própria vida para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna e nisso não há exceções. Ele te aceita exatamente como você é neste exato momento. Uhum. Como eu estou aqui agora. Posso ser a pior pessoa do mundo. Jesus me aceita do jeito que eu sou agora. Sim. Certo? E essas mudanças que os dogmas impõem que a gente tenha imediatamente, não é assim. A gente vai sendo moldado de dentro para fora. Certo? Na nossa característica. A gente vai deixar hábitos antigos, vai deixar, por exemplo, falar palavrão, de beber, de fumar, coisa assim. Uhum. Né? Então, nós vamos sentir essa necessidade de mudança que vai acontecer de dentro para fora. Não vai acontecer na nossa característica física, vai acontecer na nossa alma, no nosso espírito. Uhum. Né? E é disso que ele fala. É disso que ele fala, com certeza. Esse lance que você falou também me lembra algo muito legal que ele cita aqui no livro, que é o The Whosoevers lá, né? Que é o grupo, não sei se é assim que eu posso chamar, criado ali pelo Sony, que começou até meio sem intenção e foi tomando
proporção, foi juntando mais gente que ele conta ali no final do livro, mas é o quê? Que ele conta que ele estava um dia na igreja lá, que ele vai normalmente no dia a dia lá, então o Sony quietinho dentro da igreja assistindo o culto, e ele não estava prestando atenção no pastor, e ele estava prestando atenção na faixa atrás do pastor, né? Que João 3,16, né? Isso. E aí ele pegou aquela frase para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aí ele falou, aqueles? Aí ele falou, pô... Aí ele, deu um estalo na cabeça dele. Aqueles são realmente os ninguéms da vida. As pessoas jogadas à beira de qualquer coisa aí, os sem atenção, todas as pessoas aí, drogados, marginalizados, todas as pessoas que ninguém dá valor para ela ou tá à beira de qualquer coisa, assim. Ele falou, cara, é para isso, porque ele também cita em outra parte do livro aquela parte que Jesus comenta que ele que ele veio para os doentes, né? Acho que até o Marcos que corrigiu ele, deu esse toque nele uma vez, né? Tipo assim, você tá aqui para falar para essas pessoas que estão precisando de algo, porque quem tá bem, tá bem. Você não precisa ficar só falando para ela. Quem tá precisando são as pessoas que realmente estão os doentes, são os ninguéms da vida que estão ali. Então, e isso é muito legal porque a mensagem é diferente, não é tipo assim, o P.O.D. é uma banda cristã ou não cristã, independente disso, que às vezes tem pessoas que levam muito ao pé da letra de uma banda ser cristã, por exemplo, assim, vamos pegar um Oficina G3 da vida, um outro banda, assim, sei lá, qualquer uma da vida, mas tem gente que é muito extremista e acha que pela banda ser cristã, a música deveria tocar na igreja. Não é isso. Música de igreja é música de igreja. Você vai na igreja... O Sony vai na igreja e não vai estar tocando P.O.D. lá na hora do culto. Só se for um culto específico para aquilo acontecer. Mas o Sony vai lá, vai estar tocando o quê? Um hinário, um louvor, uma adoração, uma coisa lá. Ele vai ficar aquele momento lá, tranquilinho, de boa. Né? E as pessoas às vezes confundem isso, que é um tema que a gente pode trazer até melhor em outro momento no canal, que é bandas não cristãs com membros cristãos e bandas rotuladas cristãs, não sei o quê. Posso até falar minha visão, mas a gente pode comentar no outro momento para não perder o foco do livro também aqui melhor. Mas tem gente que leva muito ao pé da letra esse lance, porque para mim, uma coisa que até eu vi alguém falando um tempo atrás, eu achei legal. Falei, pô, como que você rotula uma banda de cristã se a banda não se converte? Ela precisa aceitar Jesus, a banda? Então, quem aceita são os membros da banda, sabe? Então é um negócio diferente. Então, o P.O.D., todos os membros são cristãos, mas a banda, declaradamente, não é uma banda cristã, mas ela tem letras ali para você curtir e tem letras que elas vão falar de forma mais explícita ou forma mais implícita sobre a fé, que era o intuito do Sony. Isso. Tipo assim, cara, eu quero que você curta a música, mesmo que você não goste de nada hoje, mas depois de tanto ouvir, a mulher fala, pô, caramba, acho que ele tá falando de Deus aqui, né? Aí a pessoa para pra pensar e é a estratégia que aí cai... Fica nas entrelinhas. Foi nas entrelinhas, é igual... E sempre que acontece coisas desse tipo, eu lembro lá de Paulo, né? Que ele fala, se fez de louco para conquistar os loucos. Se fez disso, o quê? Estratégia, né? Entendeu? Então, cai um pouco nesse lance da estratégia, não de você enganar os outros, não é isso. Mas a estratégia aqui de como saber chegar. Eu não vou chegar no Big e falar, Bigo, vem pra minha igreja. Se você não se converter, você vai pro inferno. Pô, o Bigo vai deixar de ser meu amigo na hora. Eu falo, Bigo, vamos tomar um café... Vamos não sei o quê. Vamos ali curtir um som. De repente o Bigo fala assim, pô, legal esse som. Não sei o quê. Amanhã ele me pergunta, de repente um dia o Bigo se interessa por Deus. Ele começa a perguntar. Aí eu vou falar pra ele. Eu não vou chegar e abrir a cabeça do Bigo e tentar enfiar as coisas lá dentro. Não é assim. Lá na década de 80 e 90, saindo um pouquinho do contexto do livro, na década de final de 80, começo de 90, a gente tinha o que a gente chamava de evangelismo de emboscada. Já ouviu falar nisso, não? Não. Era evangelismo de emboscada. E a gente fazia muito isso na igreja, né? Tipo, fazia um churrasquinho, por exemplo, que eu convido o Fernando, vamos comer um churrasquinho lá, vamos. Chega lá, tem um churrasco, mas tem uma pregação no meio do churrasco, entendeu? Vamos lá curtir um som? Vamos. Chega lá, tem um som, a gente até começava lá tocando... Ninguém corre, fala, tá todo mundo aqui. Aí tem um som, beleza. Daqui a pouco tem uma palavra de Deus ali. Então a gente chamava isso de evangelismo de emboscada, né? Que você era emboscado mesmo. Você era chamado para ir para uma coisa e chegava lá, era outra. Chega lá, né? É muito bom, muito bom. Duro que assim, tem muitas pessoas que nesses casos fica até desconfortável, né? Tipo, vontade de sumir, né?
Mas muita gente foi tocada também, com Sim. certeza, né? Mesmo sendo um evangelho de emboscada, né? Ai, ai. Mas então, Bigo, você quer continuar algum outro fio da meada que você... Cara, A gente viajou um pouco nas ideias aqui, tem mas aqui pode ir comentando aqui, cara. na página 62, tem a curiosidade do nome da banda, né? Como Isso. surgiu o nome da banda. Isso é legal, a gente dá, assim, às vezes você não sabe, eu sabe, né? Mas alguns spoilerzinhos que a gente tá dando aqui. Porque o nome da banda, POD, é uma sigla. O nome da banda é Payable on Death, Isso. certo? Pagável na morte. Um nome forte, né? Pagável na morte, certo? E eu vou ler aqui o trecho, tá? Pode ler, pode ler. Dar um spoilerzinho aqui. Desculpa, Isso. eu prefiro que você leia o livro, mas a gente tá aqui batendo um papo Sim. e para você entender o que é que o Sony fala sobre o nome da banda. Então aqui eles estavam procurando o nome da banda, certo? Começa no segundo parágrafo da página número 62, o título é o Nada a Perder, o título do capítulo. Ele fala assim, com a nova banda, essa banda que ele formou com o pessoal, precisávamos de um nome à altura. Queríamos algo pesado, diferente de tudo que existia. Na época, a maioria das bandas tinham nomes curtos. Metallica, Sepultura, Nirvana, Pantera. E nós queríamos algo com mais palavras, que se destacasse. Jogamos várias ideias, uma atrás da outra, mas nenhuma chamava atenção. Foi então que a namorada do Wolf, pronunciar essa? Wolf? Que é o primo dele. Foi então que a namorada do Wolf deu uma sugestão que fez todo sentido. Ela trabalhava num banco e explicou que quando alguém com testamento morre, todos os bens e valores ativos destinados à herança são chamados de Payable on Death, pagável na morte. Era perfeito. O nome era forte. Ó, arrepiei, cara. Olha isso aqui, ó. Não, Arrepiei. isso daí, cara... O nome era forte, pesado e se conectava diretamente com a ideia de Cristo pagando nossos pecados para que por meio dele nós tivéssemos vida eterna. E assim nasceu Payable on Death. Aí depois, lá na frente, ele fala, decidimos então que 3 letras eram melhores que 3 palavras e encurtamos para a sigla POD. Até porque Payable on Death, toda vez, e com vocês, Payable on Death, né? Aí fica um negócio. POD, até comercialmente, acho que ficou muito melhor. Mas voltando ao contexto, cara, é de arrepiar. Sim. Eu acho que não teria nome melhor. Pelo menos acho que ninguém nunca tinha pensado de usar esse termo para relacionar a Cristo e que encaixa perfeitamente, cara. Pagável na morte. Sim, pagável na morte. É o sacrifício da cruz. O sacrifício purinho, de Cristo, né, morrendo ali para que nós fôssemos salvos. Com certeza, cara. Então, tipo assim, se você ainda tinha dúvida que a banda é cristã, o próprio nome já é cristão. Apesar deles falarem, o Sony, deles não, né? Do Sony falar aqui no livro que a intenção não era que as capas fossem exatamente cristãs, aquela coisa e tal. Tinha até medo. Até o primeiro álbum, a primeira capa já foi banida, né? Já foi cancelada, digamos assim, na época, porque tinha o anjo lá apontando a arma no cabeça do capeta, né? Aí tiveram que tirar, né? Então... mudaram a capa e outras vezes tiveram que mudar outras capas também, mas aí a hora que você lê o livro você entende melhor. Mas por quê? Por causa dessa polêmica aí, meu filho vai ouvir isso daí, nossa, vocês vão desconverter meu filho, vai levar meu filho pro caminho do mal. Infelizmente teve muito disso, né? Uma hora a gente pode comentar melhor sobre capas, tanto do POD quanto de outras bandas. Se você quer, comenta aí pra gente capas saber. Polêmicas, né? Tá com as polêmicas. E até agora, se você... tá assistindo esse vídeo aqui, comenta também para saber se você já tem o livro, se você já leu, se você tem, ainda vai ler, o que você mais se interessou, gostou do livro até agora, e se você ainda não adquiriu, lembrando que dá para você adquirir seu exemplar lá com a Kalel Editora, tá passando o link aqui novamente para você, tá aí na descrição também, chama os caras lá e você vai garantir o seu livro, qualidade muito boa, tá? Eu recomendo demais. Mas voltando aqui ao assunto, inclusive Nada a Perder é o nome de um filme, né? Não vou... Não faz link, não, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver. Mas a cabeça dá um start lá. E, cara, comentar um pouquinho assim, a gente comentou da morte da mãe dele, dessa questão dos dogmas da igreja, dessa dualidade entre mundos ali e tal, né? Que é uma coisa que sempre perseguiu, mas assim, algo legal que ele conta também, que eu achei fantástico no livro, é a história, assim, óbvio, de forma mais resumida, mas do começo até o momento em que ele estava escrevendo o livro, do POD, e todos os perrengues e os altos e baixos que a banda teve. Sim. Né?
Então, a gente pode comentar sobre isso agora? Claro. Que é um negócio que é o seguinte, cara. Pra mim, eu tava pensando, falei, pô, esse livro, além dele ser... ele fala que esse livro não tem intenção de ser um livro de autoajuda jamais, ele está contando a história dele. Mas é um livro que vai te ajudar muito nessa questão de reflexão sobre a fé, sobre Deus, sobre muitas coisas. E do lado profissional da coisa, falando de música, de banda, de produção, de gravação, de não sei o quê, também é um baita de um manual. Não vou falar que é um manual, mas um baita livro de referência de muitas coisas que envolvem o meio para as pessoas conhecerem. E o legal é que o livro ele passa o P.O.D. em várias fases Isso. do cenário musical e com várias mudanças, né? Então o P.O.D. começou lá nos anos 90, devagarzinho, aquelas bandinhas de garagem, não sei o que, o Bigo contou o significado do nome. Tem até um vídeo no canal aqui que eu resumo rapidamente, em 7 minutos, a discografia da banda, depois você pode assistir lá também. Mas aí ele faz essa passagem ali nos anos 2000 e até os finalmente agora, e isso passando por pandemia, passando por 11 de setembro, a gente pode comentar Sim. também aqui, e passando pelo ápice da banda, a explosão da banda também ali. E nos bastidores de tudo isso, o que acontecia? A questão de contrato com gravadoras, lançamento de disco, divulgação, clipe, grana, turnê e não sei o que. É um conteúdo muito rico para quem principalmente tem banda ou quer saber como funciona esse mundo por trás ali das câmeras, digamos assim. E ele conta um pouquinho até da cara de Hollywood, né? Eu acho isso legal também. É quase uma lição de bastidores, né? Quase uma lição de bastidores. Então, assim, eu achei muito legal toda essa parte que tem no livro. Óbvio que eu estou resumindo aqui porque isso acontece durante toda a história do livro, né? Mas alguns pontos a gente pode detalhar aqui. Não sei se tem algum específico que você queira detalhar dessa fase de bastidores ou de produção, mas uma coisa que eu achei legal é que ele estava comentando, por exemplo, que eles estavam lá e não sei o que, papapá, e por fim chegou a era de gravar o disco no digital. Você falou, pô, a gente é tudo analógico, sai fora, esse negócio de Pro Tools aí. O negócio era colocar a banda no estúdio, gravar e pronto, grava e pronto, né? E aí ele falou, não, aí começaram a gravar o primeiro álbum, que foi o The Fundamentals Elements of Southtown, isso aí. E esse foi o primeiro que foi gravado já no modo digital ali, usando Pro Tools, e depois ele seguiu e falou, pô, o negócio é bom mesmo, né? E vai... Facilita só que assim, a vida. Facilita, só que a banda tá gravando de modo cru, até que hoje a gente já está no modo inteligência artificial aí, que em outro momento a gente pode comentar melhor também sobre essas coisas de inteligência artificial. Mas, então, você vê ele contando, eu acho muito interessante, porque ele conta um pouco da indústria fonográfica também por trás ali, porque a briga de querer... A briga não, né? O tanto que eles ralavam no dia a dia, no começo, todos eles trabalhavam trampo para valer mesmo ali, suar a camisa literalmente... E depois tocar com a banda, até que um dia eles não precisavam mais trabalhar no trampo, ralação no dia a dia, só a camisa, mas estavam suando a camisa de um outro jeito com a banda, que é o quê? Turnê, rala e não sei o quê, anos 90 ali para 2000 e 2000 e pouquinho também. E depois até que eles conseguiram contrato bom com a gravadora. E uma coisa que o Sony fala mais de uma vez no livro, é que na cabeça dele, se você quer sucesso, você quer conquistar muito uma coisa, tem que trabalhar muito por aquilo. Sim. E eu acho isso muito legal, porque ele mostra tipo assim, que as coisas não vêm fácil. Deus abençoa, Deus faz não sei o quê, mas, cara, você tem que ralar também. Faz o teu corre. É isso que fica bem claro para mim no livro, e eu acho muito legal. Você vai ter umas decepções, igual ele conta que teve várias decepções durante a carreira, com vários elementos aqui. Depois a gente pode entrar em algum detalhe ou outro, mas... sempre tava ralando, cara. Não tem como. O leitinho das crianças, as contas vem chegando, tem que pagar do mesmo jeito, né? E às vezes as pessoas acham, pô, o cara é rico, o cara é famoso e não sei o quê. E às vezes não é nada daquilo que tá acontecendo nos bastidores, né? Enfim, quer comentar alguma coisa desse sentido? Então, aí, eu lembro você falando, eu lembrei quando ele fala do surgimento do Napster. Né? E comentar também. Que aí a música já não era mais de domínio da gravadora, certo? Tinha caído no mundão, tinha caído na rede. A música já agora era de todo mundo, não era mais da gravadora. Né? Então, as gravadoras... Inclusive, teve um álbum que foi bem prejudicado deles, porque não, por conta do surgimento do Napster, a gravadora da época, que eu não lembro o nome...
Atlantic. Atlantic, Só que né? eu acho que fala Atlantic Records, Atlantic alguma coisa. Alguma coisa. Atlantic Records, a portuguesada aqui. Aí travaram. O que aconteceu lá com o Stryper no Against the Law, praticamente, aconteceu com o POD aqui. Eles não mandaram as músicas para nenhuma rádio para tocar, não fizeram divulgação, fizeram nada. Ficou o negócio meio engavetado. Não se importaram em produzir clipe, nada, né? Então ficou o negócio engavetado. Ficou lá. E ele falando esse lance, porque é muito legal, porque o POD é uma banda que experimentou vários altos e baixos da indústria fonográfica. Então isso é legal, porque eles pegaram o comecinho nos 90 lá. Tá, ralaram, beleza. Conseguiram contrato com a Atlantic Records. Aí veio os álbuns, tipo o Fundamentals, o Satellite, né? E depois foram vindo outros. Mas o auge ali, anos 2000. E depois ele chega nessa parte que ele comenta do Napster, porque ele comenta também de algo que para mim, é o retrato da ganância, né? Que é tipo assim, na época, quando começou a sair o CD, os primeiros álbuns lá era tudo fitinha, cassete. Sim. E ele dava pros manos dele e falou: ó, pode copiar à vontade e aí. distribui nosso som. Copia aí. Eu sabia que a galera não tinha dinheiro para comprar as mesmas coisas, né? Beleza. Quando saiu o CD, ele conta lá que o custo de produção de um CD era 75 centavos de dólar na época. Isso. E o CD começou a ser vendido por $12,99. E depois eles viram e falaram: pô, cara, tá muito barato. Subiu pra 18. 16, 18, daqui a pouco tava 22. 20 e pouco quando era lançamento, não sei o quê. Eu falei, cara, e custava menos de $1, cara, pra produzir um CD. Então, assim, as gravadoras nadaram no dinheiro, cara, com essa questão de ser muito mais barato do que você gravar um cassete, gravar um vinil. Por isso que popularizou demais o CD. Só que aí o baque foi grande quando realmente entrou o lance do Napster. Sim. Porque um cara foi lá, criou um aplicativo, simplesmente todo mundo jogou todas as músicas lá. Acabou, velho. Acabou. Então a banda, assim, uma lição que fica pra mim, pra quem tem banda aí também, que eu já venho observando de um tempo, é que independente da tecnologia, você vai ter os altos e baixos, às vezes ela vai te ajudar, que nem quando eles estavam no auge do CD, acho que ajudou bastante. Uhum. Mas ele falou que por um tempo também eles não ganhavam nada das vendas dos discos, né? Era só com turnê, né? Era um negócio meio louco isso, né? Depois que começaram a Atlantic pagar eles direito pelo sucesso que eles estavam fazendo. Mas no começo não ganhava nada, cara. Faz show aí, você se vira no show, você ganha dinheiro. Vamos divulgar. O CD é a divulgação, né? E... até me perdi no que eu ia falar aqui. Voltando lá do Napster, né? A questão que eles passaram por isso, independente da tecnologia ou se você está ganhando dinheiro com a sua música ou não, o lance é, se você não está no rolê, você não vai fazer o dinheiro, porque o que fez o POD ganhar dinheiro foi realmente a relação do dia a dia do quê? De fazer show, cara. Fazer show. Sai em turnê, entra na van velha e saía pra turnê, depois entra no ônibus, depois melhoraram, compraram uma carreta, não sei o quê, depois diminuiu as coisas, vai de novo no ônibus, numa van, não sei o quê. Mas, cara, eles estavam sempre na estrada, sempre fazendo bastante show. Então não adianta assim, não tem vida fácil, né? Não. O negócio é ralar e até hoje, para ganhar dinheiro, os caras têm que ralar. Se for contar com venda de CD, principalmente hoje, não cola. Na época, por mais que o CD tava em alta, você vê que eles não ganhavam dinheiro tanto com o CD. Depois a Atlantic foi fazendo lá melhor com eles. Mas hoje a pessoa, vou pôr minha música no Spotify. Cara, você não vai ganhar dinheiro com o Spotify. Tô sendo bem realista aqui. Spotify vai ajudar a divulgar a tua música, mas você quer ganhar dinheiro, cara, você tem que fazer outras coisas. Ou cai pra estrada, cara. Cai pra estrada e vai fazer o rolê aí, faz uns contratos bons, aí sim você pode arrecadar um dinheiro bom para poder subir, que é o que, infelizmente, muitas bandas acabam sofrendo hoje. Começam e não... Às vezes conta que o Spotify, alguém vai dar algum dinheiro ou venda de CD, cara. Infelizmente você tem que fazer o rolê e ralar mesmo, que hoje é mais difícil, né? Para você ganhar uma grana igual ganhava-se antigamente, eu acho, né? O CD, ele botou a indústria do vinil em declínio, né? E uma tecnologia nova ocupa o espaço de uma tecnologia antiga, certo? Quando o CD chegou, deve ter sido um baque para a indústria do vinil, assim. Com certeza. De repente não tem mais CD em vinil, e aí? E as aquelas empresas... Pois é. Vai acabando tudo. Acabando tudo. Graças a Deus... Voltaram, não acabaram, né? Ainda ficou... Tiveram ali os guerreiros ali, né, que continuaram imprimindo desse formato e a gente ainda tem um vinil até hoje. E estão querendo trazer de volta a fita cassete. Estão lançando. Estão lançando, aos pouquinhos estão lançando. Graças a Deus.
né? Com certeza vai vir coisa bem melhor do que o que a gente tinha lá naquela época, né? Na nossa época de fita cassete. Então, assim, como o CD acabou, quase que acabou com a indústria do vinil, o Napster quase que acabou, né? No caso, o Napster é o nascimento do streaming, né? Então o streaming praticamente acabou com as gravadoras, né? Porque hoje você vê muita coisa produzida independentemente. A banda tem lá, alguém da banda tem um home studio, por exemplo, abrindo um parênteses aqui, trazendo aqui para a Stryper Brasil agora. Por exemplo, Michael City já está com o disco do Stryper novo praticamente pronto. E ele fez quase tudo já. Já gravou vocais de apoio, já gravou as guitarras dele. Aí falta lá o Robert colocar a bateria, o Perry colocar o baixo, o Oz colocar a guitarra dele, e para depois que estiver pronto, o Michael vai lá e põe a voz. Então, hoje o negócio funciona bem assim. É muito fácil. Certo? Muito fácil. A gente estava lá no ensaio do Bride, lá em julho do ano passado, certo? A gente estava lá no estúdio do Aposan. Ele mostrou tudo como funciona pra gente lá, certo? Então você quer ir lá, você tem uma música para gravar, vai lá. Acontece tudo na hora. Você vai ficar lá 2, 3 horas e vai sair com a música pronta. Se brincar com a música já no streaming. Né? Então, assim... Até o Sony comenta um pouco disso, que hoje é muito fácil. É só plugar o microfone no computador e já grava. Pois é. Então, assim, uma tecnologia sempre vai se sobrepor à outra, certo? Graças a Deus, o Kindle não acabou com o... Eu prefiro folhear. Eu tenho o Kindle em casa, eu leio muito pouco. Né? Inclusive, o último livro que eu li no Kindle foi A Divina Comédia, né? Mas eu prefiro folhear, preciso sentir esse cheiro de tinta, que é uma delícia. É muito bom, né? Cara. Isso aqui é... E não força os olhos, né? Isso aqui você tira um pouco aquele lance da injeção de dopamina, Exato. Que é um mal que tá fazendo pra galera. E, cara, esse ano, a gente começou já falando de livro aqui. Vamos ler um livro, cara. Pode começar com esse aqui do Sony. Se você ainda não adquiriu, adquira. Mas se não tem condição agora, cara, pega um outro livro aí. Vai ler a Bíblia, vai ler qualquer coisa. Cara, mas lê. Leitura é muito bom e vai te desacelerar um pouquinho que a gente está precisando, né? Então, como uma tecnologia sempre se sobrepõe à outra, né? Aí chega aquela parte que o Sony fala, né? Que a gente entrava no estúdio para gravar uma música, a gente não sabia se o técnico da vez passada ia estar lá empregado ainda. Né? Porque de repente o cara já foi mandado embora. Foi um caos, assim. Um caos. Né? Um caos total. E a Atlantic, que tinha uma equipe maravilhosa de produção e venda e divulgação, não sei o que, de repente tinha só o técnico de som lá para gravar e o executivo da empresa. Pessoa desesperada, não sabia se até com emprego no outro dia. Era um negócio doido, né? Não sei se para concluir esse assunto assim, né? O Sony, ele fala mais pro final do livro que, eu não sei se foi para Atlantic exatamente, né? Mas ele ficou devendo a banda usou o estúdio e ficou devendo lá mais de $1 milhão. Foi da executivo. Foi da outra gravadora. Foi da outra? Acho que era da Hino, se eu não estiver enganado, né? Eu não vou lembrar. Se eu estiver falando besteira, mas eu acho que era da outra gravadora. De alguma gravadora aconteceu isso. Que ele se sentiu na obrigação de devolver esse dinheiro. Falou, a gente usou o estúdio do cara, tarará, né? E não pagamos, né? Aí ele estava no restaurante, a esposa desse executivo chegou para conversar com ele e tal. Ele falou, eu sou esposa do fulano de tal lá. Isso. Ele estava em Israel no restaurante. Exatamente, Israel no restaurante. Do outro lado do mundo. Aí ele fala para a mulher, eu quero pagar, eu quero devolver esse dinheiro, né? Porque a gente usou o estúdio lá para fazer o nosso disco, né? E a gente não pagou, né? Aí a mulher ligou pro cara e falou, relaxa, tá tudo certo. Perdoou a dívida deles lá, ficou por isso mesmo, né? E ele falou, cara, é Deus trabalhando em todo momento. É mais uma daquelas coincidências, entre aspas, que ele fala muito no livro, né? Isso eu achei muito, muito legal, cara. Pô, vamos comentar um pouquinho, já que a gente tá falando aqui de gravadora e dessas coincidências, né? Aproveitar o lance para falar do 11 de setembro, né, cara? Que foi um lance muito, assim, entre aspas, mais uma coincidência que aconteceu com a banda, né? Que ele conta que na época, né, tava da gravação do álbum Satellite, né, Satélite, né, enfim, e a gravadora tava lá, porque a gravadora define, não, isso aqui vai sair como single primeiro, isso aqui não sei o quê, parará, e queriam colocar o Boom, né, como o single inicial da banda, né, a banda Boom, a música Boom, muito famosa aí, você deve conhecer e tal, mas aí ele pegou e decidiu, não, cara, é outra música, porque realmente ele conta até o processo de criação da música live. Não vou descrever aqui, mas é um processo muito lindo, né, cara? Que ele tava lá, precisava de uma música para fechar, não sei o quê. E de repente, ele viu Deus falando com ele tá a caminho lá do
no carro, olhando para a filha dele, ele viu praticamente Deus no olhar da filha dele. Ele, ele vai conta os detalhes certinho lá. E ele escreveu uma música live, que é uma música linda, cara, né? Que ele se sente vivo, e não sei o que. É uma música de muita gratidão, sabe? Ele falou, pô, vamos soltar, vai ser a live, né? E isso tava algumas semanas ali do 11 de setembro, né? E depois veio acontecer o 11 de setembro e não sei o quê. E aí também teve uma censura, né, por parte da mídia em geral. Falou, ó, algumas músicas vão ter que ficar um tempo, aqui, acho que algumas semanas, se eu não estiver enganado, sem tocar, porque tem alguns termos aí que pode pegar mal, né? Ele falou, cara, se tivesse sido boom, com certeza teria sido uma das músicas canceladas, mas não, foi o efeito contrário. A live era uma música de... Virou um hino, né? Um hino, não de libertação, mas de gratidão das pessoas ali por estarem vivas, estarem bem depois daquele evento horrível, né, do 11 de setembro. Às vezes você não tinha nascido, se você está assistindo aqui, ou se você lembra na época, mas foi o atentado lá das Torres Gêmeas, do World Trade Center e tal. Então, cara, como que você fala que isso é coincidência? Mais uma das coincidências, né? Que Deus trabalhou ali e fez o negócio acontecer, cara. Então, você quer até saber melhor dessa história, tá bem completinha, resumida aqui no livro, e eu achei isso muito legal ele contar esse processo de criação da live, né? Que ele conta um pouco do processo dele de composição, né? Também ele fazia os rabiscos, não sei o quê, e depois ia juntando lá. E também, voltando ao processo de gravação no dia a dia, ele conta também no livro como que era no dia a dia. Pô, um se encontra, outro faz não sei o quê e tal. E um que foi uma história muito legal é a história também, já falando de criação de música, a criação da Youth of the Nation. Sim. Que até, acho que você já até comentou sobre ela também. Pode falar aí. Não, eu não cheguei a gravar nada para Sci-Fi Brasil a respeito disso, mas tem a história lá do ataque a uma escola, né? Isso. Eles estavam passando e a hora que chegaram no estúdio, sei lá, 1 quilômetro e meio da escola, próximo, aí ligaram a TV, tava... E no caminho parece que eles passaram por ambulância e polícia, tudo correndo pela mesma direção e tal. Aí chegaram no estúdio, foram ligar a TV, tava lá o atentado na escola lá e tal, crianças mortas e tudo mais, né? Uma tragédia. Aí ele começou a falar, pô, a gente precisa despertar a juventude desse país para que não aconteça mais isso, né? Afinal de contas, o futuro do país está na mão das nossas crianças, da nossa juventude e tal. Aí, a partir daí, ele começa a escrever Youth of the Nation, que é também um hino. É um hino. Né? Que me fez chorar lá no show, inclusive. Cara, abrindo parênteses aqui, né? Em breve vai ter um vídeo especial falando sobre esses eventos que ocorreram recentemente aí, P.O.D., Demon Hunter e muito mais. Vai ter em breve aqui no canal. E depois, posteriormente também esse vídeo, a gente vai ter os bootlegs, tá? Então fica ligado que você vai ver um momento emocionante lá em São Paulo que fechou com chave de ouro, né, Bigo? Aquele momento lá, a lágrima escorreu, né, cara? Assim, não vou querer entrar muito em detalhes, a gente pode comentar melhor no outro vídeo específico sobre isso. Mas, cara, ali eu vi a pessoa do Sônia, uma bondade tão grande, cara, e um carinho tão grande pelas crianças e por tudo, que no livro eu vejo isso. Ele falando das crianças lá da quebrada e não sei o que, e depois, mais no final, ele falando mais da família dele, dos filhos dele e tal. Então, assim, até da entidade dele lá, que é a... Youth of the Nation. Youth of the Nation. Inclusive, ele até fala que ele foi honrado com um feriado lá em homenagem a ele. Lá na cidade, um dia. Feriado não, um dia lá especial, né? Que cai no aniversário da mãe dele. Mas assim, você vê esse trabalho com as crianças e esse carinho que ele tem. E o carinho que a gente viu lá esse dia lá em São Paulo, cara, sem igual. Eu vi que o brilho no olho dele, assim, com as crianças ali, foi um negócio diferenciado, cara. Aquilo me pegou de um jeito que... enfim, só abrir o parênteses aqui para comentar sobre isso. Sobre a fundação, ele fala, né, que ele quer trazer essas crianças para aprender alguma coisa, certo? E se tiver que aprender música, vai ter o melhor ali. Melhor. Certo? Ele fala assim, se você der um violão quebrado para uma criança, ela vai pegar o violão e não vai querer mais. Não vai querer mais. Porque o violão está quebrado. Agora, se você trouxer para essa criança num lugar onde tem equipamentos de qualidade, com instrumentos de qualidade, com professores, aí ela vai querer voltar amanhã. Vai querer voltar. Né? E vai querer voltar depois, e vai acabar se tornando aí uma pessoa de relevância para a sociedade. Com né? certeza, então... cara. É um trabalho assim lindo, cara. Esse livro...
ele me mostrou um lado que eu não conhecia, assim, do Sony, assim, fantástico. O lado cara. pessoal, né? O lado Quem pessoal só conhece dele, o lado assim. artista. O lado artista, aí você ouve falar, às vezes a gente fala assim, o Sony é uma pessoa bacana, o Sony não sei o quê, papapá, você fala, tá. Mas são pessoas falando, né? É. Ele contando a história, obviamente que é o lado dele, a visão dele, mas, pô, você dá pra sentir no livro que é uma pessoa, assim, pura de coração, tranquila, que quer fazer o bem. Não é aquela pessoa que, pô, meu filho vai ouvir, ele vai desviar da igreja. É. Não, cara, a intenção é outra, sabe? Tanto que ele continua morando em San Diego, né? Numa casa melhor, óbvio, né? Mas continua Mas morando. ele quer morar lá na em quebrada Southtown, dele. é, Lá em continua Southtown, morando lá. cara. Lá na quebrada dele, junto, perto dos manos dele, da família, onde tudo aconteceu. Ele É. continua morando lá. Isso eu acho muito legal, né? E um outro lance que ele falou também, que eu quero comentar rapidinho, é o lance das máscaras, né? Que Hollywood, assim, inventa muita coisa. Aham. Te vende muita coisa de uma maneira que realmente não é aquilo. Ele estava comentando, não lembro agora qual gravação que era, que eles estavam no estúdio, de repente chegou um cara magro lá, ele falou, pô, o que é esse cara aí? Era o Marilyn Manson. Uhum. E o cara, beleza, pá. Foi. E tipo assim, a MTV tava junto lá com o cara, mas tipo assim, eles viram, e depois o cara mais tarde voltou todo montado de Marilyn Manson lá e tal, e já era outra pessoa. Ele falou, cara, Hollywood é algo que eles te vendem aquilo, então eles tentam te vender que o cara é o demônio, que o cara é não sei o que e tal, e na vida real o cara não é nada daquilo. O cara tá lá vivendo a vida dele de boa, é mais um cara normal, magrelo. E é isso, sabe? Então isso eu falei, pô, cara, realmente é verdade, não só Hollywood, mas muitos meios aí, a mídia em geral, tenta te vender muita coisa, né? E isso também é até um alerta pra gente em relação à questão de você mostrar quem você é ou quem você não é. Eu vejo hoje muito na era das redes sociais, aí tudo, muitas pessoas e força a barra e pisca e não sei o quê. E todo dia eu vejo muitos perfis aí, a pessoa tentando mostrar um lado dela, mas às vezes na vida real dela não é nada daquilo. Às vezes a pessoa está numa vida triste, sofrida e não sei o quê. Dá um sorriso para tirar foto. A hora que selfie, faz um pronto, pix, já é. Acabou a graça. Então, assim, talvez a gente não seja os melhores influencers, os que mais pisca na tela, os que mais, mas a gente tenta ser o mais realista possível, sabe? Eu sou isso aqui, o Bigo também. A gente não fica tentando sorrisinho falso aqui, não. É isso que me preocupa um pouco, cara. A sociedade doente com isso. Isso não vem de hoje, né? Você vê que vem de antigamente porque as pessoas precisam te vender e, infelizmente, as pessoas, desde a época da televisão, elas gostam da mentira, cara. Porque ela gosta do fácil, ela gosta do que é bonito, do que é belo. É hipocrisia, né? É hipocrisia. Então você senta ali, você vê aquela vida de novela, é perfeita, ou você acha que a vida, não, é tudo briga, não sei o quê, porque vai criando na cabeça estereótipos, mas a pessoa, ela sai daquela bolha, vem para o mundo real, vê que não é nada daquilo. E hoje as pessoas sofrem no mundo virtual, inseridas lá, vê aquilo, minha mensagem, não sei o quê, e viu uma pessoa na rede social, no TikTok, no Instagram, não sei aonde, e a vida não é aquilo, cara. Não é. Sai um pouquinho, vem para a vida real, pega um livro para ler, faz um tete-a-tete, você vai ver que a vida é mais simples do que você imagina, cara. Ela não é toda essa complicação que tua cabeça tá criando aí, sabe? E infelizmente estão te vendendo essas coisas até hoje de maneiras diferentes, cara. É isso que eu achei legal trazer também. Mas o fulano tem uma Ferrari. Ele vai ter todos os problemas com a Ferrari que eu tenho com o meu Golzinho. Sim. Né? Então... Com certeza. E ele vai ter muito mais despesa com a Ferrari do que eu com o meu Golzinho. Com certeza. Então, a gente assim, a gente está aqui nesse mundo, né? Que nem o Sony fala, viva a sua vida. Isso. Né? A gente vai viver a nossa vida, não a vida do outro. Né? Se a gente fosse espelhar no outro, a gente está perdido. Uhum. Então é melhor a gente se espelhar em Cristo, né? Que aí tá tudo certo, a gente vai viver a nossa vida do nosso jeito, dependendo de Cristo, e a gente vai ser mais feliz que quem tem grana, quem tem Ferrari, quem viaja para a Europa. Né? Então... Com certeza. E outra parte legal do livro também que ele comenta, assim, várias vezes, né? É a questão da relação dele com várias bandas. Isso eu achei bem legal. Ele cita o nome de várias bandas, bandas cristãs e bandas não cristãs, e também bandas que ele teve relação e bandas que ele só citou por citar ali em algum momento, né? Ele cita até Stryper, acho que duas vezes no livro ali, né? Isso é bem legal.
E ele cita também a passagem dele no Brasil pela primeira vez, né? Que eles estavam em turnê na América do Sul. Conta até um testemunho muito legal de alguém que, de repente, trocou um e-mail com ele lá e ele Uhum. troca e-mails até hoje. Isso eu achei fantástico, né? Dele ter comentado ali no livro. Mas voltando às bandas, você quer comentar alguma coisa nesse sentido, Bigo, que ele fala ali Então, das bandas? ele dá geral? aquela pincelada, né? Eu não consegui deixar de fazer o paralelo entre o livro, na verdade, do Michael Sweet, porque o Michael Sweet ele exalta, coloca o Stryper assim em alta conta, né? E o Sony não faz isso com o P.O.D. Não. Ele mantém o pé no chão, assim, É. né? E quando o Michael Sweet fala de alguma banda, por exemplo, no livro dele, ele fala que a banda talvez não estivesse preparada para dar um passo maior, né? Porque nós já estávamos na MTV, bandas como Guardian, como não sei o quê, ainda não tinham alcançado esse patamar, né? Beleza, cada um, né? cada um fala de si próprio do jeito que acha que deve falar, né? Já o Sony não, né? Ele fala, por exemplo, naquela época a gente ouvia Stryper, a gente ouvia Petra, né? Ele tem uma citação de Petra, Sim. né? Então ele só fala assim. Ele fala de Stryper 2 vezes, mas ele só fala. Só fala. Stryper. Pronto, acabou. Pronto. Não tem comentário em cima do Stryper. O que ele comenta mais são das bandas que realmente ele teve relação, bandas que estavam próximas, né? Ele fala do Korn, né? Korn. Que o Brian Head é do movimento lá, que eu esqueci o nome também, que ele acaba The entrando. Husovers. Não, é um outro. Ah, tá, verdade. Sim, não vou lembrar agora. Daqueles movimentos grandes que eles faziam lá, que eles levavam bandas para tocar e o Korn tava até a volta do Brian porque ele Korn. conta que lá no começo também eles saíram em turnê com o Korn, né? Era pra sair nos Estados Unidos, depois acabaram indo pra Europa, então eles tiveram desde sempre uma relação muito legal. E depois ele conta essa parte do Red que é fantástica também, né? E inclusive ele que dá o pontapé, né, pro Red voltar pro Korn. Cara, aí ele fala, a culpa legal. É do Sony, né? A culpa é do Sony. A galera pergunta pra ele, né? Uma parte legal que ele comenta lá também é que, tipo assim, ele entendeu como funcionava esse mercado. E ele viu que qualquer coisa que ele falasse, as pessoas iriam ouvir. Então ele usou esse poder que ele tinha para ajudar algumas bandas que ele gostava, que ele queria que tivesse sucesso. Então no começo tinha uma banda lá, ele falou, pô, vocês conhecem o som da banda tal? Eu não falava muito do P.O.D. igual você tá falando assim, tá? A pessoa começou a ouvir e subiu lá nos top da vida. O Flyleaf, ele comenta do Flyleaf. Ele fala bastante da Lacey Sturm, né? Que o pessoal era cristão e tal, não sei o quê, mas tava ali e falou, pô, cara, vem cá. Ele ajudou meio que a dar uns pontapés na banda, sabe? Então, pra dar uma alavancada. Então, ele usou esse poder que tinha em mãos realmente para ajudar. E eu vejo nisso uma humildade muito grande por parte dele, que muitas pessoas não fariam. Falam, pô, vocês não fizeram aí, por eles, né? Tipo assim, eles fizeram. Eles estavam. O deles foi acontecendo e falou, pô, acho que dá para arrastar mais um, dois que a gente gosta aqui, ajuda a alavancar também, sabe? Eles fizeram muito isso, eu achei muito legal, né? Tem uma citação que ele faz também da Katy Perry, né? Verdade. Só que ele fala Katy Perry mesmo. Katy né? Perry. Quando ela chegou, que ela foi participar da gravação do Goodbye for Now, ela não era Katy Perry ainda, era Kate Hudson. Isso. Só que ele já solta como Katy Perry. Né? Eu lembro que eu fiz um vídeo, foi pro canal Rock para estar pro Brasil, já não lembro mais. Tá tudo misturado aqui. Falando disso, né? Mas é muito legal, cara. E ele... enfim, tem tantas histórias legais nesse ponto aí que se a gente toda hora for lembrar de algum ponto, o vídeo também vai ficar muito, muito extenso, né? Mas algo mais a acrescentar nesse ponto aqui, amigo? Deixa o pessoal ler o livro. Deixa o pessoal ler, se surpreender e, quem sabe, ter um encontro mais uma vez com Deus, ou se encontrar mais uma vez. E até para fechar aqui, né? O Bigo leu uma parte lá atrás, e a parte que eu quero ler é justamente o complemento do que o Bigo já leu lá atrás, que está aqui num trecho, né? Que ele fala... aqui, ó, ao nosso redor, as pessoas observavam em silêncio, ninguém mais se importava com os autógrafos, todos olhavam para nós chorando e orando. Eu orei por ela. Aqui ele está num contexto que ele estava falando com uma menina lá, depois você lê o livro para entender essa história. Se eu não me engano, é filha do Brian Head. Eu acho que era, né? Se eu não estiver enganado, acho que era, né? E, enfim, ele fala que orou por ela, e o Justice, que é o filho dele, se aproximou, impondo as mãos sobre a garota. Muitas pessoas do outro lado da grade se uniram a nós e oraram também. Aquele momento foi puro Jesus. Nada se compara a isso. Viva a sua vida. É o que
o Bigo tinha comentado aí, que ele sempre fala muito no livro. Essa é a minha mensagem para você. E aqui que eu acho legal comentar, sabe? Não deixe que ninguém o force a se encaixar em um molde ou em uma caixinha. O Bigo leu lá no começo do vídeo. Jesus entregou a própria vida para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Não há exceções nisso. Ele o aceita exatamente como você é, neste exato momento. Se você se entregar a Deus de coração, mente e alma, ele vai cuidar das suas fraquezas do jeito dele. Você não precisa se consertar antes de vir a Cristo. É vindo a ele que você será transformado. Pergunte aos meus amigos Red e Ryan se isso é verdade e eles sabem bem do que eu estou falando. Em seguida, o que eu te aconselho é: pegue uma Bíblia, comece a ler. Encontre uma igreja que pregue o que Jesus ensinou e não o que as tradições impõem. Quanto mais você conhecer o Jesus verdadeiro, mais vai entender que ele se importa infinitamente mais com o que há dentro de você do que com a sua aparência externa. Então, assim, ele comenta mais coisas aqui de gratidão, mas esse é um trechinho, uma extração aqui para você que eu quis muito trazer esse trecho aqui que para mim foi muito tocante essa parte do livro, né? E depois ele vai para os outros finalmente aqui e contando. E ao longo do livro tem vários testemunhos que são muito legais de você ver e que você às vezes até compara com a sua própria vida, né? Com coisas que você já viu aí. Então eu acho isso muito interessante e eu gostaria de deixar essa mensagem para você que o próprio Sony aqui, né? Nas palavras do Sony, ele deixou no livro trazendo para você que está assistindo esse vídeo, está nos ouvindo aqui. Siga esse conselho, né? Se você ainda não se decidiu, não sabe o que é da vida, ou está muito confuso, pede para Deus, faz igual o Sony fez lá no começo, né? Ele ia na igreja, não sei, sou cristão. O que você é? Não, sou cristão, mas não sabe nem o que é ser cristão, não sabia quem era Deus, nada, né? E no momento da morte da mãe dele foi que realmente ele parou, pensou e resolveu falar com Deus de verdade pela primeira vez, para valer, né? Então, é muito reflexivo isso pra gente, sabe? Então, esse livro é um grande exemplo de vida verdadeira mesmo, sabe? Altos e baixos, nem tudo é perfeito, você tem que lidar com imperfeições, com problemas do dia a dia, mas a fé tá sempre na frente, Deus tá sempre ali guiando e cuidando, cara. Isso que é um grande exemplo que o livro dá e que para mim é riquíssimo, sabe? Então é essa mensagem que eu quero deixar para você aqui nas palavras do Sony. Enfim, depois você adquire o livro e leia melhor aí que você vai entender tudo mais. E Bigo, complementa aí pra gente ir pros finalmente, cara. E complementando ainda aquele trechinho que o Shente leu, lá no finalzinho ele fala que a vida com Jesus é infinitamente melhor do que a vida sem Jesus. Então, vamos viver a nossa vida acompanhado da única pessoa que vai estar do nosso lado em todos os momentos para sempre, que é Jesus. Com certeza. E dito isso, cara, não tem nem mais o que a gente ficar falando em cima aqui, né? Dito isso, é só agradecer você que esteve até o momento com a gente aqui. Comenta aqui o que você achou desse resumão, desse bate-papo sobre o livro aqui e tal, né? Se você já leu, não leu, o que você achou, se você vai ler. Mais uma vez, se você não adquiriu, tem lá a Kalel Editora para você adquirir, né? Vale muito a pena, cara. Só uma curiosidadezinha, né, que eu quero deixar com vocês aqui, que eu estava lendo, eu precisei passar por uns exames médicos recentemente e eu levei o livro para o consultório enquanto aguardava atendimento e estava lendo um capítulo, se eu não me engano, Um Fardo Mais Leve. Uhum. E esse capítulo eu estava ali lendo e de repente eu comecei a chorar lendo o livro. Né? E o pessoal que estava ali foi perguntar se eu estava tudo bem, se estava passando mal, e não, é o livro mesmo. Tá? Então vale a pena. Além de tudo, o livro é bem emocionante. Prepare-se para chorar. Se você principalmente se você é manteiga derretida, vai chorar, tá? É emocionante, cara. Emocionante porque é tocante, né? Não é uma história qualquer. Cara, é uma biografia real com histórias muito profundas, né? Não é um conto. É uma história de vida mesmo. E um jeito muito legal de como o Sony acaba apresentando Jesus do jeito dele. Né? A fé dele. Então, cara, isso daí é incrível, né? Mas, enfim, é isso, né? É isso. Então,
Ficamos por aqui, te agradeço até esse momento, peço que Deus abençoe muito, que seu ano seja excelente e que você consiga ler e compartilhar com a gente o que você achou. Se você ainda não leu e vai ler o livro, depois você volta no vídeo aqui e comenta, tá? Pra gente saber, a gente vai de repente nos comentários dando uma papeada aí, beleza? Deixe suas considerações aí, Bigo. É isso, agradecer a você que assistiu o vídeo até aqui, né? E quero dizer que esse livro eu comprei, tá? O Fernando ganhou o livro dele, mas esse eu comprei lá no show. E agradecer a editora Kalel por ter trazido essa joia pra gente poder ler em português. E é isso. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Valeu. Valeu.